Bom dia a todos. Nós damos início aí novamente ao curso de Química Geral 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termodinâmica, ou mais propriamente dizendo, da termoquímica. Mas antes de começar a falar sobre termoquímica, a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes, tais como energia, que nada mais é que a capacidade de realizar trabalho, e outra forma de energia, né, que é uma maneira particular de transferência de energia, que é o calor, né? Que o calor ele pode ser definido da seguinte maneira: ele é uma forma particular de energia que é transferida de um corpo em uma determinada temperatura para um corpo em uma temperatura mais baixa quando eles estão em contato, ou seja, quando os corpos estão em contato. Então, em geral, se a gente tem, por exemplo, um copo com água e você tem nesse copo uma pedra de gelo, na verdade a energia está sendo transferida do copo de água, né, que está mais quente, ou seja, a água no estado líquido está mais quente do que a água no estado sólido, que é o cubo de gelo, está transferindo o calor para o cubo de gelo e, consequentemente, o cubo de gelo está derretendo. Bem, a termoquímica se refere ao estudo do fluxo de calor que ocorre nas reações químicas. Se a gente pensar na termodinâmica, a gente está pensando numa reação qualquer ou num sistema qualquer de transferência de calor, né? Já quando você estuda as transferências de calor ou os fluxos de calor que ocorrem nas reações químicas, aí nós temos uma parte característica, né, uma parte diminuta da termodinâmica, que é a termoquímica. Então, ela está inserida dentro da termodinâmica, porque se trata das transferências de calor, né? Porém, está dentro das transferências de calor que ocorrem nas reações químicas. Por isso que o termo é termoquímica, aliás. Bem, e quando a gente fala do princípio do fluxo de calor, a gente tem que ter em mente dois princípios ou duas definições bem claras: o que é um sistema e o que é uma vizinhança. Bem, sistema é sempre aquela parte do universo na qual se localiza a nossa atenção. Ou seja, agora há pouco eu falei do copo de água, né? Então o sistema é o copo de água ou a água em si, né? E a transferência de calor ocorre para a sua vizinhança, que pode ser o ar, né? O próprio recipiente. O recipiente está em contato com uma bancada, então é a bancada. Então todo esse material em contato com o sistema é conhecido como vizinhança. Em outras palavras, seria a princípio todo o resto, mas podemos dizer que é a parte que está em contato com o sistema, né? Bem, então, como outro exemplo aí, né, voltando aí para nossa definição, né, se a gente imaginar um Erlenmeyer com água, né, e esse Erlenmeyer estiver sendo aquecido através de uma chapa de aquecimento ligada, você vai ter a transferência de calor da chapa de aquecimento, ou seja, da vizinhança, para o sistema, que é a água e o Erlenmeyer. Agora imagine que existe você desliga esse sistema, né? Então agora que a água que estava a uma determinada temperatura, por exemplo, foi aquecida de 25 graus a 80 graus, passar agora a ter a chapa desligada, o que vai acontecer é que o fluxo de calor vai sair do sistema e ir para a vizinhança,
Tá? Então o sistema está perdendo calor para a vizinhança. No anterior eu tinha o sistema sendo aquecido, então o sistema estava absorvendo o calor da vizinhança, e a vizinhança era a minha chapa de aquecimento. Então perceba que, primeiramente, o que a gente precisa fazer é saber quem é o nosso sistema e quem é a nossa vizinhança. Então, sem saber quem é o sistema, eu não posso definir a minha vizinhança, e vice-versa, né? E nesse caso, no outro caso aqui, o meu sistema, né, está perdendo calor, então a temperatura está diminuindo. Tá? Bem, quando a gente fala em perda de calor, né, ou transferência de calor, ou diminuição da temperatura, né, a temperatura de um determinado sistema pode ser considerada, ou é considerada, um estado, né? Ou uma propriedade de estado. Tá? Essa propriedade de estado de um sistema é descrita por sua composição, por sua temperatura, sua pressão. Tá? E a propriedade de estado depende somente do estado do sistema, e não da maneira como o sistema alcançou aquele estado. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala de aula, ou uma sala qualquer, a temperatura naquela sala independe das condições do sistema, independe de como alcançou aquela temperatura. Né? Então imagine que a temperatura da sala é 20 graus e que, ao passar do tempo, pelo aumento da temperatura dentro da sala, pelo aquecimento do dia, né? Por exemplo, nós teremos que a temperatura aumentou de 25 graus para 28 graus. Mas não me interessa como ela chegou a 28 graus. O que me interessa é o estado inicial e o estado final. Então, como eu tenho essa diferença de temperatura, nós podemos dizer que a temperatura é uma propriedade de estado. E ela, toda propriedade de estado pode ser definida como sendo o estado final menos o estado inicial. É uma variação dos estados. Tá? Bem, além disso, nós temos que nós podemos representar essa variação, né, de qualquer propriedade de estado da seguinte maneira. Delta, por exemplo, x representa uma propriedade de estado, vai ser igual ao estado final menos o estado inicial. Tá? Então, por exemplo, variação de temperatura de um determinado sistema é igual à temperatura final menos a temperatura inicial daquele sistema. Falando um pouquinho sobre o fluxo de calor, o fluxo de calor ele pode ter sinal e direção distintos, né? E essa direção e sinal vai representar como o meu sistema vai estar se direcionando, ou seja, se ele vai estar perdendo calor ou absorvendo calor. Então, por exemplo, o fluxo de calor geralmente é representado pela letra Q, né, minúscula, e se ele tiver um valor positivo, isso significa que o fluxo de calor flui da vizinhança para dentro do sistema. Então, toda vez que eu tenho Q positivo, eu tenho a indicação de que há uma transferência de calor entre as vizinhanças para dentro do sistema. Por outro lado, quando a gente tem um Q negativo, o que a gente tem é um fluxo de calor saindo do sistema e indo para a vizinhança. Tá? E com isso a gente pode definir dois processos bem conhecidos de vocês, que são os chamados processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Né? No processo endotérmico, o que nós temos é um fluxo positivo. Né? Então a vizinhança dá calor ou transfere calor para dentro do sistema. Então toda vez que eu tenho uma reação endotérmica, eu tenho uma reação que absorve calor.
E aqui como exemplo nós temos aqui o degelo, né? Então o gelo sólido indo a água no estado líquido, ou água no estado sólido indo a água no estado líquido, eu tenho um Q maior que zero, ou seja, há uma absorção de calor para que essa reação ocorra. No caso do processo exotérmico, aliás, o que nós temos é o inverso, né? Então há uma liberação de calor. Então o sistema libera calor para a vizinhança. Uma reação desse tipo é a reação de queima. Por exemplo, aqui nós temos a reação de queima do metano com oxigênio, formando CO2 e água. E nós podemos observar que há o Q tem um valor negativo. Então é um processo exotérmico, né? Bem, a quantidade de energia de um sistema, né, ela é definida pela unidade internacional, o Joule, que nada mais é que 1 kg por metro quadrado por segundo a menos 2. Né? Então, a unidade de energia, né, no caso aí do calor, vai ser dado em Joule. Né? Então, muitas vezes você vê o ΔH ou a quantidade de calor expressa em joules. Né? Bem, para ficar mais claro aí, né, nós temos aqui novamente o exemplo do gelo sendo liquefeito, né? Então você tem aí água no estado sólido, que é o gelo, e com a absorção de calor, um processo endotérmico, ele acaba ganhando energia da vizinhança e a água passa do estado sólido para o estado líquido. No outro extremo nós temos aí, por exemplo, quando você faz o aquecimento da água numa chapa, né? Você tem a transferência de calor para a chapa, para a água, né? E você tem o processo exotérmico. É o sistema que está liberando calor agora, tá vendo? Você passa a água no estado líquido para o estado gasoso e a transferência desse vapor de água no estado vapor para o estado líquido